Bem-vindos ao podcast Empoderamente, onde buscamos inspirar você a encontrar o seu melhor potencial. Hoje eu tô aqui, eu sou a Gélia Azevedo, tenho a Dani. a Dani aqui com a gente hoje. E hoje nós temos a visita de uma pessoa muito especial. Hoje nós temos uma psicanalista, não sei se eu estou falando certo, hein? Porque, né, o nome é uma psicanalista entre a gente. Ela dá mentorias e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse mundo da psicanálise. Nós vamos conhecer um pouquinho dela também. E eu estou falando da Deisilane. Deise, seja muito bem-vinda aqui. É um prazer ter você aqui com a gente. Sinta-se em casa. Obrigada. Tá bom? E é isso, né? A gente vai começar aqui agora a conversar um pouquinho, a gente vai conhecer um pouquinho sobre como que surgiu a ideia, assim, de ela estudar a psicanálise, o que levou ela a estudar a psicanálise, né? Foi algo ao seu entorno que aconteceu, ou você já conhecia e teve vontade de se aprofundizar mais um pouquinho nesse mundo? Como é que foi? Conta pra gente. Então, gente, bom dia, olá a todos vocês, né? Sou muito grata por poder estar aqui, conhecendo pessoas maravilhosas, esse podcast que tem sido uma bênção, né, na vida de todos nós. E a minha decisão no mundo da psicanálise, na verdade, eu sempre acredito e eu sempre falo que um nascimento, né, para o crescimento ele leva um tempo. E às vezes as profissões nós já nos escolheu e todavia a gente não conhecemos, né? O que eu nasci para quê? Quem sou eu? O que eu posso fazer que vai funcionar na minha vida? Quando na verdade nós já atuamos, né? Acorde com aquilo que nós nem imaginamos que é o propósito ao qual nós nascemos para fazer. Né? Eu, desde criança, eu sempre sonhei e eu desejava ser médica, né? E eu desejava ser médica pediatra. E de maneira que eu fui crescendo, linda. Eu sabia que esse sonho meu, né, era um sonho que eu teria que, sabe, a nossa palavra bem típica do Brasil, cavucar mesmo, né? Uhum. Porque as situações financeiras familiar não dava para isso. Tanto que na minha família não tinha nenhum médico, né, e nem nada. E eu fui crescendo, né, dentro da esfera de tudo que eu queria. E eu falava, quando criança, eu quero ser médica pediatra e eu quero trabalhar com vendas exteriores. Eu vou conciliar as minhas duas profissões. De fato, a minha mãe sempre foi a minha companheira de brincadeira. Brincava comigo em tudo. E isso foi crescendo dentro de mim, mas eu tinha certeza que seria muito difícil, além do difícil que era, né? Uhum. Mas eu não desistia. Então, se passou os anos, né? De fato, não pude estudar, não pude fazer uma faculdade. E já aqui na Espanha, há 2 anos e meio atrás, ou algo assim, muitas pessoas me procuravam, Deisilane, vamos conversar sobre tal assunto, e me pediam conselhos. Na minha empresa, eu sempre fazia reunião com os meus trabalhadores, né? E falava, vamos fazer uma reunião sobre tal assunto. Já, assim, trabalhando neles o emocional, inconscientemente, eu sem saber, né? Quando íamos contratar algum funcionário novo para a empresa, era a área que eu mais amava, né? Além das vendas, que é o que eu amo fazer também. Eu fazia o seguinte, eu pegava uma folha de papel. E o que vinha na mente em relação àquele trabalhador, eu fazia com ele. Brincadeiras, por exemplo, né? Se você tiver em meio a um furacão e tiver uma moto e um carro, qual você pega primeiro? Eu analisava a resposta dele. Nossa, e depois eu trabalhava com aquilo. Se alguém falar para você, te oferecer algo assim que você tanto deseja no momento que você estiver vindo para o trabalho, mas aí você fala assim, é o que eu tanto sonhei, eu preciso fazer tal coisa, mas eu vou atrasar no meu trabalho. O que você escolheria fazer? Né? Então, eu olharia a responsabilidade da pessoa naquele âmbito ali, se ela priorizaria a responsabilidade do trabalho, se ela me deixaria na mão, se a integridade do coração dela estava ligada ao que eu estava buscando. Então, tudo que eu fazia, eu analisava pessoas. Tudo. E algumas amigas falavam, não, você não tem jeito, eu tenho que vir aqui, você é minha psicóloga. Sempre nesse âmbito. E sempre trabalhando na igreja, né? O termo mulheres sempre me chamou muito, jovens também. Amo
né, lidar com jovens e adolescentes também. E um dia, em uma festa, né, me deram uma oportunidade. E aí o Senhor já tinha ministrado no meu coração uma palavra. E eu falei a palavra a qual o Senhor tinha ministrado. No final daquele culto, uma pessoa falou para mim: por que você não estuda para trabalhar com mulheres? Porque você tem uma boa soltura. Aí eu falei: estudar? Nossa, eu precisaria de tempo, porque o que eu não tô tendo é tempo. E ela disse: estuda psicanálise. E eu não. E ela disse para mim que estava fazendo o curso, mas eu não me atinei a nada, não me foi interessante. Eu meio que ignorei, dei atenção, mas a questão desse buscar esse conhecimento, eu ignorei, eu não tinha tempo na minha mente, né? Se passou o tempo e um belo dia eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. E naquele sonho, eu sonhei que eu estava com a doutora Ângela Cirino, né, que é a CEO, que é a responsável administradora do Instituto, onde eu estudei, né, o Instituto Fazendo a Diferença. Eu sonhei que ela estava aqui em Valência e eu andava com ela pela rua e ela estava com um salto muito alto. E ela dizia para mim: Deise, espera, meu pé tá doendo. E eu falava para ela: doutora Ângela, esse lugar aqui é bom, mas existe um outro lugar melhor para nós fazermos o que precisamos fazer. Aí ela olhou e falou: nossa, que lindo. E era como aquele ambiente ali da Cidade das Ciências, das Artes das Ciências. E ela falou: então vamos para lá. E ela segurou meu braço, porque ela estava cansada do salto, né? E nós fomos. E aí ela falou para mim assim: Deise, o que você precisa é da psicanálise, é o que te falta. Quando ela disse isso para mim no sonho, meu coração encheu de alegria e é como se eu fosse ali impulsionada. Sabe quando alguém te pega e te empurra para um lugar? Te Sabe? abre os olhos, né? Involuntário. Aí foi quando eu conversei com meu esposo, né? Liguei para ele, falei: nossa, eu tive um sonho que eu estou passada, assim, moveu com tudo dentro de mim, me entrou assim uma emoção muito forte. Eu falei: não é normal, não é um simples sonho. É algo que foi gerado, né, em Deus, que Ele depositou em mim e Ele está falando. Chegou o tempo. Aí foi quando eu busquei informação. Eu não tinha Instagram. Eu fiz meu Instagram... na verdade, quando eu fui começar os meus estágios, eu começaria na segunda. Eu fiz meu Instagram no domingo à noite. Eu não seguia a doutora Ângela. Você não conhecia a doutora Ângela? Eu já tinha visto ela no YouTube pregando para casais. Mas eu não me lembrava do nome, assim, dela, das falas, assim, das abordagens, né, do Instituto. Não me ligou a isso, até porque eu não conhecia o Instituto Fazendo a Diferença, né, que é onde eu estudei, e milhares de mulheres têm estudado e têm sido alcançadas também. Então, assim, aí foi quando eu busquei essa informação, né, e entrei na lista de espera para começar a fazer o curso. E eu faria o curso em 2 anos, mas tem a possibilidade de 1 ano intensivo. E devido ao meu tempo, eu falei: gente, eu não tenho tempo para fazer em 2 anos, vai ser muito difícil para mim, né? Meus filhos ainda estavam um pouco mais pequenos, não tenho família aqui, eu trabalho além disso. Falei: eu vou fazer aquilo que eu consigo poupar, que é 1 ano. Mesmo que eu estudo pelas madrugadas, mas 1 ano vai passar rápido e eu vou fazer em Vitória e vou concluir em Vitória, né? E aí foi quando eu imergi nesse mundo da psicanálise. E foi, assim, um descobrimento... sabe quando você fala: eu me descobri? Eu me descobri. Eu me conhecia, mas agora eu me descobri. Uau, que forte. E foi muito sério aquilo dentro de mim, porque aquilo foi me levando a um crescimento interno, etapas por etapas. Etapas por etapas. E as pessoas falavam: nossa, mas você tá diferente, você tá isso, você tá aquilo. E eu sempre fui muito aquela pessoa de respeitar as minhas etapas. As pessoas falavam: você precisa fazer um Instagram, você precisa aparecer nas redes. Tenho, né, amigas conhecidas que me ajudou muito nesse processo, que me tinham feito para mim um outro Instagram, né, ligado às coisas da igreja, mas que eu nem sabia usar, eu não sabia postar nada nos stories. E eu sempre falava: quando chegar o momento, eu farei, porque fazer por aparecer aí, não. Eu acredito que precisa existir um propósito, sabe? Na frente e de trás de tudo que nós vamos fazer. Então eu esperei, né? Eu me senti pronta dentro de cada propósito, sabe? De cada tempo da minha vida. Aí foi quando eu fui fazendo as coisas dentro da sua etapa, né? E eu estou nessa caminhada aí,
aprendendo ainda, porque sigo estudando, já me formei, né, o ano passado em outubro, foi a minha formatura, e de lá para cá tenho vivido os desafios, tenho aprendido muito mesmo, todos os dias, em todo o tempo. Continuo estudando no Instituto Fazendo a Diferença, né, as minhas especializações. E, assim, aprendendo todos os dias e semeando aquilo que eu preciso semear, né? Que é o que tenho buscado e é o que Deus tem confiado em mim também. Nossa, é lindo, né? Sim, é lindo como sim. que é a psicanálise. E, assim, tem muita gente que tem dúvida em saber o que é e qual a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria, né? E você pode assim dar assim uma leve pincelada assim qual é a diferença qual é a diferença entre um e outro? Existe realmente uma diferença? Como que funciona? Existe algumas diferenças e também existe muito em comum, porque o nosso âmbito é a priorização, né, da mente humana, da saúde mental e emocional também. Então, eu considero que tanto a área da psicanálise, da psicologia e da psiquiatria, nós somos um equipaço, uma equipe grande. Por quê? Porque eu dependo de você e você depende de você, né? Eu dependo da Dani, a Dani depende da Geli. Então, se nós unirmos as nossas forças, nós vamos ser mais fortes, né? Então, a psicologia, ela trabalha, né, basicamente o estudo da mente, trazendo, né, os acontecimentos daquilo, o porquê daquilo que está acontecendo, levando ao tratamento e à conclusão do bem-estar físico e emocional do indivíduo. A psicanálise, ela trabalha, né, também essa saúde mental, emocional, trazendo um bem-estar físico, mas ela é uma abordagem um pouco anterior. Vamos lá, a psicologia, você chega até a mim, eu abordo o que você está passando, o que está acontecendo com você para ser uma forma mais prática, né, de se entender. E eu vou trabalhar aquela questão do que está acontecendo com você, buscando, né, o seu bem-estar emocional e mental. A psicanálise, ela sempre acredita que antes daquele acontecimento existiu algo que provocou dentro do seu inconsciente a sua atitude, né, e o seu posicionamento. E por que você está vivendo aquilo, por que o seu posicionamento é dessa forma, é porque algo aconteceu antes de, né? Então, é sobre isso. E a psiquiatria é uma abordagem, né, médica totalmente, que trabalha também as mesmas funções, né, o bem-estar emocional, mental, físico, né, social em todos os âmbitos. Mas já é uma área médica, a qual eu, psicanalista, eu não posso medicar nenhum dos meus pacientes com medicação farmacológica. Eu não posso. A abordagem é terapêutica, são manejos, são a cura mesmo através da fala. A psicanálise é a cura através da fala. A psiquiatria é a cura através, né, daquilo que eu posso intervir. Uma dor de cabeça, um paracetamol. Uma dor no músculo, um relaxante muscular, né? Então, por isso, nós trabalhamos junto, existe uma diferença. Então, vê como é uma junção? Eu começo naquilo que veio antes, alguém vai tratar aquilo que está acontecendo ao depois e alguém vai medicar aquela situação que não é somente mental, emocional, mas que é também fisiológica, né? Que nós não podemos descartar isso. Tem pessoas que são detectadas, né, que precisam de algum tratamento farmacológico e negligencia. Não, eu vou somente fazer terapia. Não é o caminho. Por quê? Porque nós somos uma junção. Nós nos unimos para trazer uma melhor qualidade de vida para o ser humano. Então, não vai servir. Se no caso de uma pessoa que precisa ser medicada e ela acredita que com o tratamento terapêutico, né, da psicanálise vai ser suficiente, vai ser um tripé que vai estar manco. E ele vai cair a qualquer momento. Não vai trazer o resultado necessário. Então, psicanálise, psicologia e psiquiatria é uma junção de trazer vida, melhor vida, qualidade para o indivíduo e o ser humano. E eu tenho uma pergunta em relação a isso. Alguém assim que é leigo, tá em casa, porque assim, a gente não entende nada. E aí, eu tô passando por um processo de ansiedade, que hoje em dia tem muita gente assim. Eu preciso procurar ajuda. Como que ela vai saber em qual ajuda ir? Exatamente. Existe, assim, tipo assim, não, você deve começar por esse aqui. Não, você deve começar por esse aqui. Não.
você escolhe. Existe um critério ou não? Bem, o critério é partindo desse ponto anterior que eu disse, né? Como a psicanálise e a psiquiatria, e juntamente com a psicologia, no caso da pessoa escolher ser necessário, é uma junção. Então, assim, uma pessoa que chega até a mim, né? Eu vendo as necessidades, como acontece dentro das minhas consultas, eu vendo a necessidade desse paciente passar por um psiquiatra, eu não vou, como se diz, alargar a situação. Eu diretamente vou levá-la a um psiquiatra. E o psiquiatra trabalha da mesma forma. Ele receita aquele tratamento para aquela pessoa, né? Faz aquele tratamento para ela. E ele sempre, em quase todos os casos, quando ele ver necessário, ele vai indicar essa pessoa também à terapia. Então, o que buscar primeiro? O que a pessoa, o indivíduo buscar primeiro, ele vai ser tratado como um todo por completo. Por quê? Porque nós trabalhamos dentro dessa equipe para trazer melhoria. Eu não posso medicar uma pessoa que chega até a mim com crise de ansiedade, como você perguntou. Então, mas eu posso tratá-la em alguma esfera que o psiquiatra não vai tratar. Então, Entendi. O que eu vou fazer? Eu vou analisar, né, a minha paciente e eu vou estudar a necessidade dela e vou estar encaminhando ela para esse tratamento. E existe o caso também de que a mim me passa muito, com muitas pacientes minhas, que tomam o tratamento farmacológico e deixam de tomar, não porque eu falo deixa de tomar. Não, eu não dou alta de medicamento para ninguém, porque não foi eu que receitei. Eu não sou a médica psiquiatra, mas eu vou levar a ela uma abordagem, a um conhecimento a qual ela vai começar a viver uma esfera, a se curar de dentro para fora. Porque existem remédios que não curam. O remédio ele não vai curar a alma. Entendeu? Uhum. Ele não vai curar, ele vai curar o que é físico. Por isso que tem muita gente que deixa de tomar a medicação e volta igual ou pior que a situação anterior, né? Muitas das vezes e deixam a medicação por conta própria, o que não é recomendado. Uhum. Isso é totalmente inadmissível, né? Por quê? Porque chegará um momento que existirá uma recaída. E a recaída, ela é muito pior do que a caída. Porque a recaída já existe uma cicatriz. Você pode machucar no mesmo lugar quando você cai, né? Quando você cai e você cura a ferida, você curou, você lembra ali da cicatriz, toca, tá sensível à pele, mas tá bem. Mas se existe uma recaída no mesmo lugar, com certeza aquela pele vai tardar mais tempo para se curar. Você vai sentir mais dor. Até para você precisar dar uma sutura, vai ser mais difícil. Então, dentro desse universo terapêutico, não é recomendado que a pessoa, ela por conta própria, se autoanalise. Uhum. Porque ela pode estar se autodestruindo também. Isso é muito sério. Eu lembro que quando eu tive crise de ansiedade. Uhum. E quando eu estava nesse momento, eu fui no médico, o médico me receitou um calmante. E eu falei, eu não quero tomar remédio. Né? Foi uma decisão minha, ele me receitou. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, e eu falei com ela, olha, me receitou, não era um remédio muito forte, mas era um remédio que se você não tiver cuidado, você pode criar uma dependência desse remédio, né? Muito. Então, ela falou, você tem duas opções. A dose que ele passou não é forte, você pode tomar durante um tempo e tentar ficar assim, ou você pode tentar sair sozinha, né, com a ajuda de Deus. Você pode tentar, você mesmo. Aí ela deu técnicas, né? Você senta lá dentro, você respira, conta até 3, prende a respiração uns segundinhos, algo assim, não era? Eu não lembro que já faz. E você logo, a sua mente automaticamente você vai liberando e você vai acalmando. Aí eu falei, eu vou tentar. E comecei, minha filha, pedindo a Deus, e cada vez que me passava, eu tentava procurar me acalmar e tal. E graças a Deus eu consegui sair. Mas porque foi uma opção, uma escolha minha, né? Tinha as duas opções, eu poderia fazer tanto um como o outro, eu fui pelo outro lado. Ela falou, esse lado é mais difícil, porque muita gente não consegue, né? E, claro, e não é curado um dia para o outro também, não. Você também, isso tudo é um processo, né? É tudo um dia após o outro, e não quer dizer que você nunca mais vai ter, que às vezes, né, acontece, você, vamos controlar. E é assim, né? Então, a pessoa tem a liberdade, né, de escolher, né, de fazer, olha, eu vou fazer com medicação ou não. Muito importante. Sim.
Essa colocação é muito importante, até porque agora entra a nossa fé, né? Ciência e fé é o método a qual o Instituto respeita e a qual eu escolhi estudar, porque eu não separo a minha profissão da minha fé. Alguém pode dizer, mas Deisilane, né, separa. Tá, eu separo até o âmbito em que não seja necessário falar o que precisa ser falado. Certo é, Geli, que a nossa fé, ela nos conduz e ela nos leva a lugares que a ciência, ela não pode nos levar. Então, esse é o ponto primeiro, né? Você disse aqui coisas muito importantes acerca. Você se consultou, né? Não num consultório médico, mas com uma amiga psicóloga. Você teve uma instrução e você, com base nas instruções, você seguiu o passo a passo, né? Não foi totalmente assim por minha conta, né? Você fez o que precisava ser feito e você estava atenta aos sinais. Claro que quando uma pessoa decide por si mesma, também conheço várias pessoas que, através da fé, né, ela alcançou, até porque ela alcançou uma cura, uma libertação desse mal, até porque nós sabemos que a nossa mente fala muito, está muito interligada, totalmente ligada, né, à nossa alma. Então, quando uma pessoa ela tem uma debilidade emocional, ela fica fragilizada e propensa a sofrer, a padecer algum descontroles emocionais, seja ele por algum momento que tenha passado na sua infância, seja ele por alguma situação dura, difícil que está vivenciando no momento, ou até mesmo o porvenir, que era o seu caso, a ansiedade, né? Excesso de futuro. Eu preocupo com o que vai acontecer, eu perco o sono pelo que ainda não aconteceu e eu começo a esquecer o que eu preciso viver agora para me agarrar em algo que está me fazendo perder o tempo. Por quê? Excesso de futuro não se vive presente nem se vive futuro. Porque quando chega o futuro, eu estou no futuro ainda. Eu sigo esperando viver o que vai acontecer. Então, não conseguimos desfrutar. É isso, lindo da sua parte. Buscou ajuda, se analisou, se observou. Opa, se eu vejo que existe um perigo, eu corro e faço o que precisa ser feito, que é buscar uma ajuda profissional. Muita gente tem receio, né, de buscar ajuda, porque muita gente ainda tem aquele bloqueio em buscar uma ajuda terapêutica, né, para avançar. Muito. E continua com aqueles bloqueios dentro da mente dela, e sem poder avançar e vivendo ainda assim todas essas enfermidades mentais. Né? O que você falaria para uma pessoa que tem esses bloqueios ainda? Sabe que precisa de ajuda, sabe, porque ela sente, nós conhecemos quando a gente precisa de ajuda, né? Olha, eu não digo que nem ela sabe que precisa de ajuda, porque assim, eu conheço muitas pessoas que precisam de ajuda, mas por conta dessa mentalidade de que, não, isso daqui é para pessoa doida. Porque eu ouço isso, entendeu? Não, psiquiatra é pra gente muito maluca, psicólogo é pra gente maluco. Porque o psicanalista, o nome psicanalista eu acho que está vindo muito forte agora, porque antes era só psiquiatria e psicologia. Exato. Então, assim, todo mundo julga, assim, muitas pessoas julgam que isso é pra gente que tem problema mental. Então, você já na mesma hora fala, cara, eu não sou maluca, eu não preciso disso. Então, eu tô bem, entendeu? Eu ouço muito isso e eu vejo claramente que não tá bem. E, assim, tem pessoas que eu já falei, cara, você precisa de ajuda. A pessoa, não, eu não tô maluca. Então, assim, você vê ainda muitas barreiras sobre isso, ou como quebrar essas barreiras para essas pessoas? É isso que você queria? Não, no meu caso, assim, eu acho que tem gente que realmente... Eu percebi que eu precisava de ajuda, né? Mas porque você não tem mais a barreira, né? Mas assim, nesse momento, porque às vezes a pessoa passa por um descontrole mental, né? Um descontrole, uma confusão mental. Então, a pessoa pega e fala, poxa, realmente, eu preciso de ajuda. Mas tem aquele bloqueio de sentar na frente de um psicanalista, de um psicólogo, um psiquiatra, e começar a falar com a pessoa. O que eu vou falar? Eu escuto muito isso das minhas clientes aqui. Sabe? Elas falam, eu acho que eu preciso de um psicólogo, eu vou num psicólogo e tal. Mas o que eu vou sentar lá e eu vou falar? Né? A pessoa fica com isso. Porque é uma pessoa que ele não conhece, né? Exatamente. Olha, a palavra de Deus vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento,
né? As crenças limitantes que nós escutamos, que todos nós escutamos, né, no nosso passado, no nosso presente, em alguma área, algum momento da nossa vida, né, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Essas pessoas que têm dificuldade, né, de reconhece às vezes que precisa, mas não tem coragem de se colocar diante e se abrir, ou até mesmo aquelas pessoas que estão perdidas, igual você disse, que não sabem que precisa. Você está vendo que o outro está precisando, mas o outro não está conseguindo ver aquela necessidade. Então ela vive uma vida como o quê? Dia após dia, vida que segue, né? O famoso vida que segue. Quando, na verdade, é uma pena quando isso acontece. Por quê? Porque quando nós buscamos o conhecimento, nós nos libertamos. Nós entendemos que aquilo que me foi uma pedra de tropeço entre eu e o conhecimento em buscar a ajuda, foi por algo que me aconteceu lá atrás. Muitas das vezes guardada no inconsciente. Por que você não busca uma psicanalista para se tratar, para se consultar? Por que não busca um psiquiatra? Por causa dessas crenças limitantes que foi inculcada, que foi colocada dentro da mente. Fulana tem um filho que tem problemas mentais e ele vai no médico de doido. Às vezes nem nombrava o nome do psiquiatra, nem sabia a especialização que trata a saúde, né, da mente, mental nesse caso. Não é médico de doido. Então as pessoas já criaram um receio, um bloqueio, uma parede como que eu não preciso disso. Eu sofro o que eu tiver que sofrer, mas eu não vou lá, porque além disso vai ser vergonhoso para mim as pessoas imaginarem que eu estou com problema de cabeça. E na verdade o problema não é de cabeça, o problema é no emocional. Do emocional passa a surgir. Ah, mas existe o problema fisiológico, físico? Sim. Com certeza existe. Pessoas que nascem com algumas carências, que já foram formadas com algumas carências neurológicas, né? E que precisam de um acompanhamento. Então, assim, quem tem essa carência, que tem essa deficiência neurológica de nascimento, ele não vai, ele é levado por alguém. Agora, por que uma pessoa que pode ir com seus próprios pés, que pode ter uma decisão, não vai? Porque ele não nasceu com um problema fisiológico, mas ele nasceu em um ambiente limitado. Então, é preciso trabalhar essas crenças e é preciso dizer assim, eu preciso me conhecer. Aí nós já entramos com a identidade. Quando eu me conheço, mesmo que o outro diga que eu não preciso, eu sei das minhas necessidades. Eu não preciso que alguém me impulsione a viver, a fazer o melhor para mim, o que precisa ser feito. Eu assumo a minha identidade, eu faço por mim o que precisa ser feito. Igual eu preciso tirar as pontas do meu cabelo, cortar. É igual eu quero fazer umas mechas. É uma necessidade minha. Talvez diga para mim, você está linda, mas eu não estou me sentindo linda. E eu preciso fazer para mim o que o outro não pode fazer. A opinião do outro pode me servir? Claro que pode. Mas também isso vai depender do quanto eu me conheço, né? E de quanto eu me autoanaliso. Eu preciso disso que o outro está falando? Não, não é nessa esfera. Eu tenho uma outra esfera. Obrigado pelos conselhos, mas eu sei o que precisa ser feito. É isso, decisão. Deisilane, mas tem pessoas que verdadeiramente não sabem. Sabem todas as pessoas que estão gozando da sua saúde mental, emocional, estável, mesmo que haja um descontrole, seja ele em uma crise de ansiedade, em uma depressão ou em tantas outras esferas, todos nós que estamos bem mentalmente sabemos que algo não vai bem conosco. Agora, é quebrar esse tabu, é quebrar essa crença, vencer essa crença e fazer o que precisa ser feito. Hoje, porque quando eu espero, eu posso desanimar. Eu posso olhar todas as necessidades que tem, prioritárias, por assim dizer, e deixar de fazer o que verdadeiramente é prioritário na minha vida. É o famoso importante e prioridade, né? Eu deixo de fazer o que é prioritário e quero fazer o que é importante, porque eu não me conheço. Quando eu me conheço, eu vou fazer uma lista e eu vou pontuar. Primeiro eu faço o prioritário, depois eu faço o importante. E assim eu vou seguindo etapa por etapa, me respeitando, me amando, me cuidando e entendendo
que eu preciso ir ao médico fazer um exame de sangue, eu preciso ir ao médico porque eu estou tendo uma tristeza muito seguida, eu preciso ir ao médico porque do nada me dá vontade de me isolar e de chorar, eu preciso ir ao médico porque verdadeiramente assim eu estou sentindo uma apatia muito grande, eu estou sentindo um estresse excessivo, eu estou estourando por nada com os meus filhos, com o esposo. Tudo isso, nosso corpo começa a gritar aquilo que não sai da nossa boca. Então, é isso, é se atentar. Uau, gente, eu falei com vocês que vocês iam gostar. É se atentar. Eu tô amando escutar isso aqui, Sim. hein? Eu tô amando porque a gente aprende muito. Você tá falando aí, eu tô lembrando de uma coisa. Eu lembro dos retiros espirituais, porque você falou sobre fé e ciência. Exato. Né? Uhum. Eu lembro dos retiros, até me emociono lembrando, porque os retiros que a gente fazia lá na igreja, retiro de mulheres, retiro de jovens, né? E sem eu conhecer, hoje em dia eu vejo o que era tratado aí. Mas a gente vai porque a gente quer melhorar a cada dia. E mesmo sendo muito nova, eu ia no de jovens e eles usavam isso muito, a psicanálise, sem a gente perceber. Porque eles faziam a gente voltar, não é regressar, né? Mas eles faziam você pensar em coisas que você faz no passado. Por exemplo, um jovem, um adolescente, chega em casa reclamando da comida. Ah, mas outra vez isso? Ah, eu não gosto disso, eu não sei o quê. E muitas das vezes os jovens não percebem, porque o jovem é reclamação em pessoa, né? Mas aí a gente chega e a gente não percebe. Então, os retiros espirituais de jovens na minha época, né, tratava muito isso, né? Lembra você quando você estava lá com a sua mãe, que você faz isso com a sua mãe e tal, você já fez isso. Então, tudo isso era tratado ali nos retiros. Das mulheres também, era muito... Eu fui muito curada em retiro espiritual. Eu fui muito curada, muito tratada, porque minha família sempre foi uma família muito, como que eu digo, a família da minha mãe é muito ciumenta. E eu era muito ciumenta. O Rafael que eu diga. Porque quando eu conheci ele, eu era A muito minha ciumenta. família também. Então, isso foi muito tratado, porque a gente era assim, eu era assim, o tipo de pessoa que eu pensava que o meu namorado tinha que fazer o que eu estava pensando. Nossa. Aí se não fazia, eu já ficava de cara emburrada. Eu já não olhava pra cara dele. Eu já não sei o quê, entendeu? Então isso é coisa que a gente vem de geração, assim, de família, e a gente não percebe. Exato. Às vezes, isso é muito importante tratar, né? Porque isso prejudica, inclusive, a relação, né, entre matrimônios. Porque você acha que seu marido tem que fazer aquilo e não entende... Porque cada um pensa de uma maneira, né? E você não entende que aquela pessoa não vai fazer o que você está pensando, né? Mas você fica de cara feia, você fica emburrada, você fica dias sem falar com a pessoa e tal. Então, isso é muito importante para a gente se autoconhecer e se curar. Porque a gente, às vezes, não percebe que a Dani é diferente de mim, né? O Rafa é diferente de mim, você é diferente de mim. Eu acho que vocês têm que agir da mesma forma. Não. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma maneira, cada um tem um pensamento, né? E às vezes, as pessoas não se dão conta disso e se fecha para o mundo inteiro, né? É poderoso. Sim, e às vezes nem se fecham, né? Às vezes só continuam vivendo e... Como se ela fosse a mais certa do mundo e as outras pessoas todas porque é normal, né? É normal crescer num ambiente assim. Aquilo ali, bom, eu entendo que aquilo ali para ela é normal. O meu normal é esse, então os outros é que estão errados. Não sei se vocês viram, faz pouco tempo saiu um vídeo no Brasil de um cara que começou a trabalhar no Uber. Não vi. E a mulher no maleteiro. A polícia parou ele, a mulher estava no maleteiro. Porque a mulher era tão ciumenta a ponto de que ela só deixava ele sair para trabalhar se ela fosse no maleteiro para ver o que ele estava fazendo. De verdade, saiu. Excessivo, né? Aí é o ciúme excessivo Excessivo. que precisa ser tratado. Totalmente. Isso tem a ver com a identidade. Sim. Quando eu conheço a minha identidade, eu consigo respeitar a identidade do outro. Se eu não respeito a identidade do outro, é porque a minha identidade não está afiançada ainda e eu não me conheço. Porque quando nós nos conhecemos, nós entendemos que é o direito do cidadão, né? Ir e vir. Né? O meu direito começa quando o do outro termina. E o meu companheiro, o meu cônjuge, não é a minha propriedade. Ele é o meu companheiro. Ele é o homem que Deus colocou do meu lado para Deus uniu esse propósito para crescimento e para bênção, não para destruição. E sem falar que logo vem os filhos, em muitos dos casos, né? E é aquilo.
Eu não dou o que eu não tenho. E os filhos vão dar aquilo que eles também receberam dos pais. É triste. É algo... Eu trato muito sobre ciúmes, inseguranças dentro também das minhas consultas. É isso que eu ia te perguntar. O que mais chega para você? Qual tipo de caso que mais chega hoje para você? Seria isso? O que mais tem chegado até a mim são transtornos mesmo, né? Pessoas que estão sofrendo tão tristemente. Eu falo e fico pensativa porque quando eu falo me vem na memória o rosto de cada uma dessas pessoas, sabe? O que mais assim me chega é pessoas que estão passando, sofrendo, né? Um estado mental, emocional, depressivo. Pessoas com níveis de ansiedade muito elevados. Nós estamos vivendo em uma época onde existe muita pressão psicológica e emocional, onde muitas pessoas estão preocupadas com o porvenir porque precisam mostrar para alguém alguma coisa. Isso tem trazido um descontrole muito grande no ser humano hoje em dia. Pessoas precisam mostrar porque existe alguém que quer ver. E nós, as pessoas, muitas das vezes idealizam aquilo que quer, como quer ser visto. E sofre, padece. E aí começam a descontrolar, né? E dentro das minhas consultas tem chegado muito, muito isso. Mas não é só de adulto não, hein? Adolescentes e jovens também. É sobre isso. Existe uma idade mínima para começar a fazer terapia ou não? Como que funciona? Vamos a ver. Normalmente existe, né, vários rangos, né, várias etapas, ciclos dentro da abordagem terapêutica. Eu, particularmente, eu não atendo crianças, mas tenho amigas minhas, terapeutas também, psicanalistas, que atendem crianças. Tenho amiga que atendem gestantes, né, porque a vida já começou. Então, quando você está grávida, né, e você sabe que existe uma bênção dentro de você se movendo e vivendo. Essa mãe precisa ser cuidada e esse emocional dessa criança também. Você tem conhecimento sobre isso? Tenho, mas não é uma área que eu abordo. Se eu atender alguma pessoa que está grávida, com certeza a minha manobra com ela vai ser totalmente diferente do que uma abordagem de uma pessoa que não está grávida, porque o emocional, né, totalmente diferente, as emoções estão em um estado diferenciado pelas hormonas. Então, assim, não existe uma idade mínima, mas existe um profissional específico para cada idade. E é importante respeitar isso, tá? Eu, por exemplo, eu atendo, eu posso atender todas as idades, mas não é o que eu foco, porque eu prefiro recomendar para uma criança, para uma mãe que quer que sua criança, porque está tendo alguns comportamentos que a mãe está percebendo que não condiz com o que precisa ser feito, eu preciso recomendar uma especialista. Por quê? Porque dentro de mim há de vida, trazer vida. Então, eu quero entregar para essa pessoa a oportunidade dela ter todas as possibilidades dela estar bem. Então, existe uma pessoa que tem essas ferramentas, que se empenha nessas ferramentas, que vai trazer um melhor atendimento para essa criança. Então, idade específica, eu acredito que a necessidade, ela grita antes que a idade. Existe uma necessidade, busque ajuda terapêutica, busque um profissional da área da saúde. E Deise, qual que é você falou sobre esferas, né, na psicanálise. Qual que é a que você gosta de trabalhar mais? Qual que é o seu que você fala, esse que eu gosto de fazer? Olha, ela me abraçou agora. Agora ela foi profunda. Sinceridade, eu não consigo negligenciar nenhum tipo de situação das pessoas que chegam até a mim. Igual eu disse aqui, se eu vejo que não é a esfera que eu trabalho, como crianças pequenas, 4, 5, 6 anos, eu vou recomendar uma pessoa, mas eu quero ver aquela pessoa vivendo, eu quero ver abundância na vida dela. Mas é uma área que é assim, um ponto forte mesmo para mim, ou fraco meu. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres e jovens, adolescentes, matrimônios. Gosto muito. Que legal. Sim. Né? E, não sei, eu acho que essa pergunta é muito aberta, mas quando uma pessoa deve procurar ajuda? Ou você acha que todo mundo necessitava fazer terapia? Sim.
Eu fico com a sua pergunta número 2 e digo que sim. Todos nós precisamos fazer terapia. Porque existem coisas que nós guardamos dentro do nosso inconsciente, que nós não damos acesso a elas por proteger de alguma coisa, de alguma situação que talvez já tenha nos passado. E aquilo está guardado ali. Chegará um momento em que o que eu guardei inconscientemente, sem que eu perceba, eu vou saltar de alguma forma. Ou, se eu não salte com palavras, se eu não solte em atitudes, o meu corpo fará com que isso saia para fora em formas de enfermidades. Então, é preciso, sim, todas as pessoas do planeta Terra, é muito recomendado, necessário fazer terapia. E tem algum caso assim que já te marcou assim profundamente, que você falou, nossa, esse caso para mim foi tremendo, assim? Tem. Tem. Quando eu fui fazer os meus estágios, eu orei e pedi a Deus para preparar para mim pessoas que quisessem viver e que Ele me daria a capacidade de fazer o que precisava ser feito. Porque eu entendo que na força do meu braço eu posso arredar uma mesa. Mas se não for por Deus, nem a força no braço eu teria. Então a minha dependência é total dele. Uau! E uau, que tremendo. não adianta, sabe? Não adianta, eu não preciso pensar que até o ar que nós respiramos, né? Até o momento que Ele quer, que Deus quer. E tem um fato que me marcou muito no meu estágio, vários, né? Chegaram até a mim casos muito complexos no meu estágio. E uma das pacientes que chegou até a mim é uma pessoa que tinha deixado um bilhete, que deixou um bilhete para sua sogra buscar o seu filho no colégio, porque ela ia tirar a própria vida. E quando ela chegou até a mim, na nossa conversa, ela era uma pessoa muito feliz. Ela não tinha problemas nenhum. O casamento feliz, a vida feliz, a mãe tinha sido uma ótima mãe, a infância só coisas boas. Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Mas existia um bilhete a qual ela tinha tomado essa decisão. E eu a escutei. E olhando nos olhos dela, e eu falava, Senhor, o Senhor é o dono da vida. Eu posso chegar até em algum lugar que o Senhor me permitir. Mas o Senhor pode chegar em todos os lugares. E é através de mim, Pai. Me usa. Me usa para trazer vida para essa mulher hoje. E ela foi falando, e chegou um momento que ela disse algo. Quando ela disse algo, eu falei, eu descobri a história dela toda. Naquela frase que ela disse, aí eu voltei em algo que ela tinha vivido na infância dela, aí ela se calou. Como se ela não quisesse mais seguir a consulta. E ela se calou porque a dor era tão grande, é a questão do inconsciente que eu disse. Uau. Ela não sabia que aquela dor estava dentro dela, guardada. Então, aquela dor fazia ela tomar uma atitude que ela achava que tomava por um motivo, mas não era pelo motivo que ela pensava. Era por outro motivo a qual ela tinha guardado dentro dela na infância, sabe? Então, aquela paciente, aí trouxemos sobre a mesa, né? Analisando todos os pontos, todas as falas, todas as linguagens corporais. Aí chegamos ao descobrimento que aquela mulher não era feliz como ela dizia. Uau. Que aquele sentimento de que não valia a pena mais seguir vivendo é por algo que não estava acontecendo naquele momento, que era triste o que ela estava passando também, mas é por algo que já havia acontecido antes. E foi tão impactante, que no decorrer das nossas consultas, ela foi crescendo do lado de dentro. Ela foi se conhecendo do lado de dentro. E ela foi mudando, a aparência dela foi mudando. E eu tinha direito a 3 consultas com ela. E eu não queria que terminasse de jeito nenhum, porque eu não queria soltar ela. E os meus atendimentos eram de 1 hora, e eu ficava com ela 1h40, 2 horas. Né? E eu falei, vão me etiar, no meu estágio. Eu estou rompendo protocolos. E eu falei, mas a prioridade são as vidas, né? Então, o que me acontecer dentro do estágio, se essa mulher, se essa paciente, se essa pessoa mudar essa mente, essa perspectiva, para mim já valeu a pena ter estudado a psicanálise. O estágio não tem problema eu perder, não. Ai, eu tô amando. Uhum. E ela se recompôs, me mostrou os esmaltes na parede, a partilheira, que era o sonho dela, que ela fazia unha e tinha deixado de fazer. Descobrimos que a família dela
não era a família que ela acreditava ser. Ela não sabia os problemas que ela tinha. Chegou à luz para ela, o conhecimento para ela. E no último dia do nosso atendimento, ela falou para mim: eu tenho uma novidade para te contar. Isso foi muito impactante para mim. Eu não vou esquecer disso jamais na minha vida. Eu falei: conte que eu estou aqui feliz, para gritar de alegria, estourar balões. E ela disse para mim: eu voltei para Jesus. Uau. E eu disse para ela: voltou para Jesus. E eu senti um impacto muito grande. Uau. E ela disse para mim: porque um dia, em uma das consultas, ela me perguntou: o que você faz para você ser essa pessoa feliz? Porque você tem um brilho nos olhos que eu não tenho, ela disse para mim. E eu disse: eu tenho Jesus. Ele é a estrutura da minha vida. Quem me habilita para falar com você hoje é Ele. Eu busquei o conhecimento através dos meus estudos, sim. Mas sem Jesus, eu não consigo ser quem eu sou aqui com você agora. Só falei isso para ela, porque ela me perguntou. Eu não trato de religião dentro das minhas consultas, de maneira nenhuma. Até porque eu me respeito, porque cada pessoa tem uma religião, acredita em algo, e isso tem que se respeitar, né? E eu respeito, não tenho problema enquanto a isso. E ela disse: eu voltei para Jesus, porque eu quero o mesmo brilho do seu olhar, e eu quero o mesmo posicionamento que você tem. Como você disse para mim que ele é a sua estrutura, eu quero que ele seja a minha também. Que lindo. E nada, somos amigas, assim, né? Me manda mensagens, sempre fala: tô com muita saudade de você, e sempre mando alguma coisinha para ela. É independente, sabe? Porque eu não consigo dar só em uma consulta. Por onde eu passo, seja na fila do supermercado, se existe uma pessoa ali que eu vejo, detectei que tem um problema e que precisa de ajuda no momento, vem no meu consultório, me pague a consulta. Não. Eu levo vida. É claro que é a minha profissão, sim. Mas eu nasci para isso, para fazer o que Deus quer que eu faça. Então é isso, não existe barreiras. E para mim isso ficou muito impactante. E são vários casos impactantes, mas esse para mim foi assim... Eu falo porque foi a primeira paciente que eu atendi, né? Uau, e já foi assim. Já foi de cara, assim. É. Ai, olha, eu tô me identificando muito. Eu tô amando, cara. Sim, É lindo. E assim, você falou que teve 3 consultas com ela, né? Sim. E aí eu tenho uma pergunta, uma dúvida, na verdade, em relação ao seguinte. Existe um tempo específico, assim, para a pessoa se curar? Um exemplo. Vamos lá, deixa eu tentar melhorar. Sofro de ansiedade ou depressão ou outra coisa, e aí eu te procuro. Existe um tempo específico de quantas sessões, o mínimo, ou eu tenho que ficar a vida toda fazendo terapia, já que todo mundo precisa de terapia? Ou não, uma vez curada, curada para sempre? Boa, porque essa pergunta chega até a mim muito mais do que vocês imaginam. Até mesmo no meu Instagram, né, as pessoas me perguntam a respeito desse tempo. Então, é momento propício para isso. Não existe um tempo de tratamento de cura. Até porque eu, como terapeuta, eu não trabalho somente com o meu conhecimento. Eu trabalho com as ferramentas que o paciente me oferece no momento. Qual é as ferramentas que ele me oferece? A sua história, a disponibilidade de colocar diante de nós, de mim nesse caso, tudo aquilo que precisa ser falado. Quando um paciente ele retém uma informação, ele está atrasando o seu processo de tratamento e até mesmo o seu processo de cura. Então, vai depender muito esse processo de cura, esse tempo de cura, da disponibilidade, né, com que o paciente chega nas consultas e com a disposição que ele queira também colaborar consigo mesmo. Porque se ele retém informações, ele não é que ele não esteja colaborando comigo, ele está prejudicando a si próprio. Por quê? Porque ele está atrasando o tempo de alcançar o que precisa, o que deseja, né? Agora, uma pessoa que chega nas consultas e que dá tudo, eu vou falar tudo, até o mais oculto que ninguém sabe, eu vou olhar se não tem câmera, mas eu vou soltar tudo ali. Aí eu quero te dizer, a ferramenta que nós precisamos para trabalhar é a disponibilidade e posicionamento do nosso paciente, né? É a mesma que Deus espera de nós. Ele não está preocupado com a nossa idade, ele está preocupado com a nossa disponibilidade de fazer para ele e de fazer o que precisa ser feito por nós. E dentro das consultas é da mesma forma. Não existe um tempo.
Já chegou até a mim casos muito complexos. De adolescente, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui de uma adolescente. Ela não olhava no meu rosto, ela simplesmente com a caneta, apertando a caneta o tempo todo, assim o tempo todo, e não olhava no meu rosto. E eu, frente a frente com ela. E eu deixei ela no momento dela. Parecia ser que esse tratamento seria muito demorado, mas foi super rápido. Por quê? Porque algumas palavras que ela me disse me levou no tema, no assunto, na situação, no lugar em que a levava a estar apertando aquela caneta. Então, o problema dela era a ansiedade, era excesso de futuro e era também sofrimentos que ela estava passando dentro da família dela, separação dos pais. E quando ela me fez uma pergunta, eu sou culpada da separação dos meus pais? Quando ela me fez essa pergunta, aí foi toda a ferramenta que eu precisava para trabalhar. Trabalhamos, ela é uma linda, uma maravilhosa. Se ela ver esse podcast depois, ela sabe de quem eu estou falando. Lembrando que eu não estou revelando identidade e nome de ninguém aqui, tá? Estou falando de situações, de casos, experiências. E não existe esse tempo. Não existe tempo para um tratamento terapêutico. Existe a disponibilidade que nós precisamos para trabalhar e também pelo próprio paciente ser aceito. Quando o paciente se simpatiza com o seu psicanalista, com certeza esse tratamento vai evoluir com mais eficácia, porque existe o paraempático. Se você está tratando com uma pessoa que não te entra, que você não confia, que você não se sente à vontade, que você não tem coragem de falar aquela coisinha que para você é o cúmulo do absurdo, é momento de você buscar um paciente, um terapeuta, que você tenha um paraempático com ela e que você se simpatize, que você sente essa confiança de se abrir. Porque se você não confia, eu posso te dizer, não haverá resultado. Não haverá. Então, vê que o resultado ele depende de muitos fatores, não simplesmente do tempo. Ele depende de muitas questões, sobretudo entre elas, né, a aceitação, tanto de paciente, terapeuta a paciente. É incrível, né? E uma vez curado, já está curado ou pode voltar de novo? Curado, uma vez curado, sempre curado, não acredito. Até porque nós, seres humanos, estamos em constante evolução e mudanças. Hoje eu gosto de usar roupa marrom. Pode ser que mês que vem, nossa, mas isso não é minha paleta de cores, eu não quero marrom, porque eu já sou marrom. Então vai empalidecer o meu rosto. Não quero. Ver que os gostos mudam, ver que as idealizações mudam. Hoje você deseja, por exemplo, você deseja obter algo na sua vida. Você conquista aquilo que você tanto desejava ter. Aquilo para você já não é mais aquele... Você vai buscar conquistar outras coisas. Então você já mudou. Hoje, talvez você goste de um carro vermelho. Chega um momento que você não aguenta olhar mais para esse carro vermelho, preciso vender. Nós estamos em constante mudança, nos cansamos daquilo que nós temos. E nós precisamos conquistar aquilo que nós não temos. Dentro da terapia funciona da mesma forma, porque trata com a nossa mente. Nós estamos em constante avanço, em constante mudança. Chegará um tempo que pode acontecer algo que possa ser traumático na minha vida, que eu não vou saber lidar sozinha e que eu vou precisar de uma ajuda terapêutica. Mas o importante é ter esse conhecimento de si mesmo, conhecer a sua identidade, para que você entenda o momento propício de você voltar a buscar aquele suporte terapêutico. Talvez você não tenha que seguir um segmento como antes, mas sim um suporte. Eu sempre falo com os meus pacientes, vou te liberar das consultas agora. Eu amo liberar pessoas. Amo, 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 amo. E tem pessoas que eu compro até uma medalhinha, sabe? Amo. Porque nós precisamos. Nós precisamos disso. Nós precisamos ver esse reconhecimento, sentir esse reconhecimento de que eu comecei, de eu consegui concluir. Quantas pessoas procrastinam tanto e não conseguem concluir nada? Começa uma faculdade, para. Começa um estudo, para. Começa a tirar carteira, para. Começa ter vou começar a arrumar meu armário, meu guarda-roupa, para. Tudo para. Vou fazer hoje uma comida deliciosa, vou fazer a sobremesa. Quando chega na comida, vou deixar a sobremesa para depois. Para. Tudo para. Então, eu acredito que nós, seres humanos, nós precisamos nos olhar no espelho e ver que eu comecei,
mas que a mesma que começou teve a capacidade e a decisão de terminar. A decisão, ela vai mudar o destino do ser humano. Eu começo, eu decido. Eu decido, eu começo, eu concluo, mudei o rumo do meu destino. Então, é isso. Nós estarmos bem atentos do que passa mesmo. Porque tudo vai arremetir do lado de dentro, gente. Até a forma com que nós nos vestimos. Até a forma com que nós nos peinamos. Até a forma com que nós nos decoramos. Remete o que está do lado de dentro. Porque tem pessoas que você olha e fala, nossa, fulano está tão triste. São os primeiros segundos que você analisa a linguagem corporal dessa pessoa, a roupa que ela veste, se leva um batonzinho ou não, né? Se tem alguma... Mesmo que a pessoa não leve nada, por exemplo, eu não levo nada, né? Eu não tenho nem orelha furada, tá? Uma verdade sobre Deisilane, vocês descobrem nesse podcast agora. Mas o meu interior reflete aquilo que está acontecendo do meu lado de fora, né? E não é sobre o que o outro pensa sobre mim. É como eu me vejo, como eu me sinto e como eu quero me sentir. Que forte, gente. Meu Deus. Sim. Como é bonito a gente se conhecer, né? É muito lindo você olhar para dentro de você. Ela vai falando ali e vem na minha mente assim a imagem de uma pessoa, sabe? E é como se estivesse cavando essa pessoa e melhorando, reconstruindo essa pessoa, sabe? Exatamente. Vem a imagem certinha, você vai falando, e é como se fosse um ser humano que tivesse vários pontinhos, várias áreas, e aquelas áreas você vai tirando, vai perfeccionando, vai moldando. E é assim que Deus faz com a gente, né? Esse é o ponto mesmo. É você, e aí você vê que essa pessoa é você mesma. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. O pior é quando você recebe algo de alguém que esse alguém não tem o que ele está te dando. É um fake. Isso é triste. Porque quem está dando o que não tem, que está se esforçando para manter uma aparência, ele vai sofrer. Ele vai sofrer muito. Aquilo vai gerar para ele uma tristeza tão grande, uma frustração tão grande. Por quê? Porque o outro pode pegar aquilo que ele escutou, mas o que ele não é, e ele vai continuar no mesmo lugar. Ele não vai avançar. Ele não vai concluir nenhum dos seus objetivos, mas ele vai ver o outro avançar. Então vai chegar o quê? Aquele sentimento de, meu Deus, que frustração. Né? Por isso que é importante o lado de dentro e o lado de fora vai ser consequência do lado de dentro, sempre. Sim. É verdade. Sim, assim, você está falando muito sobre autoconhecimento, Sim. sobre a importância da pessoa se conhecer. Você acha que se a pessoa praticasse muito o autoconhecimento, resolveria muita coisa? Dá para você praticar esse autoconhecimento sozinha? Sim, tem alguma técnica? Ou você sempre precisa de ajuda para isso? Vamos lá. Essa área, eu sempre acredito que eu não posso viver sozinha. Aquilo que eu estou começando, alguém já está terminando. Então, eu não acredito que o autoconhecimento ele vem sozinho, até porque você não tem um autoconhecimento se você não lê um livro, se você não busca conhecer aquilo. Vamos voltar a um exemplo simples aqui, né? Nossa época de escola, 4ª série. Nós precisávamos de livro, apostila, não sei se já aconteceu com vocês, na minha época tirava muito xerox das apostilas. E tinha algumas pessoas na sala que não tinham condições financeiras de tirar o xerox da apostila. E perdia nota nas provas porque não tinha o material para estudar. Então, eu preciso de algo para quê? Para suplementar, para o quê? Añadir, para acrescentar naquilo que eu preciso fazer. Eu não acredito que uma pessoa tenha autoconhecimento sozinha. Não acredito, porque quando eu estou indo, o outro está voltando. Quando você chega numa viagem, para viajar, entrar num avião, o avião está lotado. Então, pessoas estão indo para o mesmo lugar para fazer coisas diferentes. Então, eu acredito muito que juntas nós conseguiríamos chegar bastante mais longe. E aquilo que eu não tenho, você tem. Aquilo que eu estou por aprender, você tem para me ensinar. E é sobre isso. Se torna mais rápido, né? Se torna mais rápido, se torna eficaz. E é a questão disso. Como que eu poderia me tornar uma terapeuta, uma psicanalista clínica, se eu não tivesse me inscrevido, tomado uma decisão, me inscrevido naquele curso e me dedicado a estudar?
Não tem como. Eu precisei de alguém, nesse caso, né? A minha mentora, a doutora Ângela Cirino, que um dia ela pagou o preço, ela se esforçou, ela buscou o conhecimento para transbordar esse conhecimento na vida de tantas mulheres. E eu, afortunadamente, sou uma delas. Então, agora o quê? Eu estou buscando esse conhecimento, eu estou também me enchendo para poder transbordar na vida de outras pessoas. E essas pessoas que vão alcançar esse transbordo meu, também vai transbordar na vida de outras pessoas, outras mulheres. Então, nós somos o quê? Como uma corrente. Nós vamos unindo os hilos, né, da corrente, os pedacinhos, e nos fazemos grande, nos fazemos forte. Não grande em pessoas para ser visto, grande em ser o que precisamos ser e o que desejamos ser, né? Que é ajudar ao próximo nessa área emocional. E a gente está falando aqui muito sobre autoconhecimento, e é muito legal isso. Agora eu quero saber de você, né? Quem era a Deise antes, né? E hoje, né? O que mudou na sua vida? Como você era e como você se vê hoje? Conta assim um pouquinho pra gente. Como foi isso com você na sua vida, assim? Tá, vou só beber um pouquinho Oxe, de água. Jesus, Porque foi agora profundo. nós mudamos a esfera. E é isso. Então, a Deise, né? A Deisilane Soares. Sou casada, graças a Deus, há 20 anos. Tenho 2 filhos lindos, abençoados. Uma filha de 12 anos e um filho de 7 anos. Uma filha de 12? 12 anos, e um de 7, exato. Meu Deus, cara de menina. Cara de menina. Deve parecer irmãs. Sim, ela tem a minha altura já. Um pouquinho mais alta do que eu, ela já tá. Sim, linda. Maria e Miguel. E a Deisilane, antes da psicanálise, já existia, com certeza, né? E foi assim, a minha vida, eu sou de... Vou falar para vocês entenderem melhor o começo, pode ser? Pode. Então, eu sou brasileira, né? Nasci numa cidade que se chama Coronel Fabriciano, interior de Minas Gerais, sou mineira. E tive uma infância, em parte, muito feliz, mas com muitas restrições de faltas, né? Situação financeira não era bem estruturada naquela época na minha família, né? Meu pai é um exemplo de homem, de pai, muito trabalhador. Minha mãe, uma mãe espetacular, que nos ensinou, primeiramente, né, andar, crescer nos caminhos do Senhor. E eu sou a última, né, filha. Eu tinha 5 irmãos, desculpa, é que eu me esqueci. Deus levou o mais velho. E minha mãe teve 6 filhos. E eu sou a última filha dos 6. Sou a caçula, né? Caçula. A rapinha do tacho. E tudo na minha vida, eu considero, por isso que agora vai fazer sentido de muito daquilo que nós estivemos conversando agora. Muita coisa vai casar agora, vai se encontrar com o que eu estava falando. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela não podia me ter, porque ela tinha um descolamento dentro dela, né? Ela já tinha tido 5 filhos, 5 gestações, parto natural, normal, e a qual o corpo dela, o organismo dela já não estava aguentando mais carregar peso dentro dela. E o médico disse para minha mãe, sua filha não pode crescer mais de tantos quilos dentro de você, porque existe um risco muito grande, tanto para você quanto para ela. E a minha mãe ficou preocupada como mãe, com certeza, mas ela decidiu seguir adiante com essa gravidez, que era a grávida de mim, né? Necessidade ela teria de me ter no âmbito de ser um risco de vida, talvez, para ela, um risco de saúde dela? Se for olhar na nossa atualidade, talvez haveria outras opções. Já tem 5 filhos, uma família estruturada, só o meu pai trabalhava, ela não aportava o financeiro dentro de casa, era uma vida difícil. Então, agora mais uma que pode me trazer riscos. Então, aí já começou a minha história, né? Eu já fui gerada em meio a um desafio muito grande. Minha mãe decidiu me ter, nasci, né? Graças a Deus, nasci com muito mais quilo do que o médico disse que o corpo da minha mãe suportaria. Na verdade, a minha mãe... foi tudo bem. Tudo bem, né? Me analisaram, graças a Deus, nasci com toda a saúde, gozando de toda a saúde mental, né?
porque era um risco. E fui crescendo, sendo a última e aprendendo coisas sozinha. Por exemplo, minha mãe conta que quando uma tia minha comprou uma sandália para nos colocar no pé, para mim aprender a andar, eu já saía andando. Ninguém sabia que eu andava. Onde estava todo mundo, a família numerosa? Deisilane, mas estavam ocupados. Isso não é julgamento. Isso não é julgamento, porque quando o conhecimento entra na nossa vida, nós precisamos nos descobrir. Então, nós precisamos entender quem somos nós. Isso faz parte da nossa vida do autoconhecimento também. Por que a minha mãe não me colocava no chão para andar? Porque aos 4 meses de idade, eu fui a óbito. Eu tive uma enfermidade, né, que era uma bronquite muito forte. E aí, o meu coração parou e fui a óbito. Gelei, endureci, pronto. E a casa da minha mãe já estava em luto. E através da vida da minha mãe, da vida da minha avó, dos meus irmãos fizeram uma oração. E Deus, né, viu que era bom me devolver o fôlego de vida. Então, assim, a minha vida, desde da concepção, do meu nascimento, é um desafio muito grande. Né? Aí é uma criança que tinha um sentimento dentro do ventre que traria problema para sua mãe de saúde. Com certeza, eu sem conhecimento dentro do ventre, eu ali lutava para viver. Eu sou a última, mas eu não sei que eu sou a última, eu quero viver. O feto, ele luta para viver, para sobreviver, todos os dias. E aí foi isso, fui crescendo e fui vendo aquela situação dos meus pais, né? Meu pai trabalhava muito, minha mãe, assim, cuidava muito da casa e de nós. Nos ensinávamos muita coisa, minha mãe ensinava. Ela tirava tempo para sentar, para nos explicar, para, sabe, colocar aquele temor em nós. Legal. E eu fui pegando tudo aquilo da minha mãe. E eu comecei a sentir uma dó da minha mãe muito grande. Muito grande. Eu vou me controlar para não me emocionar aqui, porque hoje é o aniversário da minha mãe. Nossa! Exato. E... Não passa nada, se emocionar não tem problema não, que a gente tem lencinho, né, amor? Exato. E aí, eu comecei a sentir uma dor muito grande da minha mãe, porque eu via aquela situação dentro de casa, e ela falava assim, minha filha, eu não posso, quando a mãe puder eu vou comprar. Mãe, meu lápis acabou, vamos abrir o macarrão Mara? Vocês lembram do macarrão Mara? Que vinha com lápis? Que vinha com lápis. Aí a minha mãe falava, tem um macarrão Mara, vamos abrir o pacote para ver se tem um lápis lá dentro. Aí quando tinha o lápis, nossa, era motivo de agradecer a Deus, né? Tem o lápis, mãe, não precisa comprar. E assim, não tinha como ela esconder de nós aquela situação, porque existia diante dos nossos olhos, né? E eu nunca fui uma pessoa que gostei de assistir televisão, nunca tive paciência. A minha mente ficava pensando o que eu posso fazer para ajudar. Aí um belo dia eu decidi, vou vender a geladeira, a televisão, e esse dinheiro vai servir para a gente comprar algo que nós precisamos, porque a televisão, não precisamos dela. Eu decidindo sobre algo que não era meu, que era dos meus pais, e eu sendo uma criança, né? Isso eu deveria ter uns 7 anos. E aí eu peguei folha de Chamex, colei com grude, fiz uma folha grande, preguei no muro da casa da minha mãe. Vende-se uma televisão. Vende-se uma geladeira. Muito barato. Minha mãe, tocaram campainha e a minha mãe só gritou, Daisy! E eu corri, entrei debaixo da cama e ali eu fiquei, meu Deus, mas eu só quero ajudar. Eu preciso ajudar. Aí saí de lá, minha mãe, por que você fez? Eu falei, mãe, pra gente conseguir o dinheiro. Mas dinheiro pra quê? Pra comprar o que precisa. O que precisa? Ah, mãe, precisa de muita coisa. Nós precisamos de muita coisa. Porque tudo que a gente fala com a senhora, a gente fala quando puder, quando puder, quando puder. E esse pode nunca chega. Então, nós precisamos desse dinheiro pra fazer alguma coisa, mãe. Minha filha, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar. Fica tranquila, não faça mais isso. Tá bom, mãe, não vou fazer. Aí, e eu me lembro que eu não tinha, né? Minhas irmãs dormiam na cama e eu dormia em um sofá. Falava, ninguém vai querer comprar um sofá. Se eu vender o sofá que eu durmo na cama com a minha irmã. Então, eu vou vender o sofá que é meu. Eu ficava assim, trabalhando a minha mente, o que eu podia fazer para aportar na minha família. E já empreendendo, né? E já empreendendo. E aí... Isso que ela guarda a área de vendas. Pois é. Exato. Lembra, de criança eu queria ser pediatra e trabalhar com vendas exteriores, né? Por muitos anos na minha infância eu tive uma farmácia imaginária. Minha mãe me dava todas as vasilhinhas de remédio dela que acabava.
E eu vendia aquilo ali para minha mãe. Todos os dias eu tinha uma cachorrinha e todos os dias eu fazia minha farmácia, colocava uma tábua de madeira no alpendre da varanda e eu chamava, Dona Maria, como que tá hoje? E atendia minha mãe. Minha mãe ela se passava por 10 pacientes, mais ou menos. Aí eu fechava a porta da minha farmácia imaginária, tudo isso, né? Isso foi um pedacinho desse termo, assim, de brincar, porque eu não tinha paciência de estar assistindo televisão, desenho, essas coisas. E aí, eu fui crescendo, eu tinha uma vizinha, e essa vizinha começou a vender produtos de cuidado pessoal, creme, gel de arnica, perfumes. E eu falei para ela um dia, a senhora quer ajuda? Ela, nossa, minha filha, tem hora que eu não consigo andar rápido. Deixa eu ajudar a senhora a carregar a bolsa? Ela falou, mas será? Pesa. Falei, não tem problema não, a gente divide em duas. A senhora leva uns 2, eu levo o resto. Ela, então eu quero a sua ajuda. Eu falei, então a senhora pede a minha mãe? Aí ela falou assim, tá bom, vou pedir. Ela pediu minha mãe falou, ela vai te trazer problema, ela é muito desinquieta. Ela, não, deixa ela me ajudar. Se não funcionar um dia, eu não chamo mais. Aí eu fui com a minha vizinha vender. Quando virou a esquina da rua, eu comecei a oferecer para todo mundo que passava na rua os produtos. Quando ela chegou onde ela queria chegar, na casa das pessoas que ela ia, já tínhamos vendido alguns produtos na rua. E existiu 30, 60 e 90. Você vendia e tinha que ir atrás das pessoas para receber, né? Surgiu um problema na família dela, ela teve que viajar para a cidade da mãe dela. E quando chegou aquelas pessoas que passavam com um caminhão, oferecendo, né, aqueles produtos para vender, ela já não estava. E eu disse para eles, ela pediu para dar o recado, que ela teve que viajar e tal. E eles falaram, por que você não vende? Eu falei, porque eu não posso. Nessa época eu tinha 12 anos. Aí ele falou, e a sua mãe? Eu falei, minha mãe nunca faria isso. Sério? Eu falei, mas eu não tentei, né? Espera aí. Mandei ele esperar. Desliga o motor do caminhão. Pra não ficar fazendo barulho, né? Pra minha mãe não perceber que eu já ia pedir algo, né? Eu falei, mãe, é uma coisa. Eu preciso muito da senhora. Eu preciso ajudar a senhora e o pai. Minha filha, mas você já ajuda, você se estudando, tirando boas notas, se esforçando no colégio. Já é toda ajuda. E sendo uma filha obediente, já é o que você pode fazer. Falei, não, mãe, tem algo mais que possa se fazer. O quê? Lembra da nossa vizinha? Ela não pode vender mais os produtos. Nossa, tadinha, minha mãe disse. Falei, mãe, pega pra mim. De jeito nenhum, ela disse. Não aceitam devolução. Se você não conseguir vender, com que nós vamos repor essa mercadoria? Falei, mãe, mas não vamos devolver. Minha filha, não dá. Não dá. Seu pai, o dinheiro não chega para isso. Não dá. Aí eu peguei e falei, mãe, pelo amor de Deus, eu só vou pedir a senhora uma vez. Confia em mim hoje. Minha mãe olhou dentro do meu olho, isso vai trazer problemas. Seu pai não vai gostar. Mãe, eu prometo que vai dar certo. O que é que precisa, então? Falei, só o CPF. Ela, CPF? Eu falei, só o CPF, mãe. Minha mãe desceu, eu fui empurrando ela no ombro para ela não desistir. Descemos as escadas e ela pegou o kit para mim. Naquele dia eu já saí para vender. E naquele dia eu falei, meu Deus, é isso. Sortearam um curso de vendas na minha escola pelo Sebrae. Eu não ganhei o curso. Eu implorei eles, eu chorei. E eu me coloquei nos pés deles. E eles me deram o curso de graça. E eu fiz. E esse curso potencializou ainda mais. Aí vem a base. Sozinha eu não consigo. É preciso buscar o conhecimento. Aquilo ali potencializou mais ainda aquilo que eu já gostava de fazer. Aí ali eu me converti em vendedora ambulante. Nunca devolvi nenhum kit. Pegava os brindes, coxa de metalacê, relógio, urso. Eu lembro, eles passavam lá também na minha rua, lá eu sempre pedia na minha mãe. Minha mãe pedia. Mas eu faltava, Era gostoso, né? É. Era gostoso. E aí eu pegava vários brindes. Eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu vou vender, porque eles pagavam muito pouco a comissão. Nem valia a pena. Mas eu falei, agora eu vendo os brindes. Aí eu vendia os brindes, vendia as coxas de metalacê, vendia os ossos, vendia os relógios, vendia tudo. E aí conheci, né, meu esposo, um pouquinho além desse tempo, a partir dos 12 anos, ali nos 12 anos. Conheci, assim, eu já o conhecia, ele era, né, da minha família. E aí a gente começou a namorar.
né? Ele era conhecido da tua família? Família minha, meu primo. Ele é teu primo? Aham, meu primo. Que legal. Só que a gente Primeiro? Primeiro grau. Mas nós não convivíamos. Ele morava em Belo Horizonte, eu em Coronel Fabriciano. Nós nos vimos, eu acredito, em toda a vida, 3 vezes como muito. Porque, sim, uma vez no casamento. Sim, 2 vezes, por exemplo. 2 ou 3 como máximo. Não convivíamos. Quando eu encontrei ele, não foi nem na minha casa. Foi quando ele foi para o casamento do meu irmão. Eu não o conhecia, ele já tinha crescido. E um carro quase me bateu atravessando a BR do colégio. E ele falou, você precisa ter mais cuidado na hora de atravessar a rua. Aí foi o nosso encontro. Ali nós já subimos conversando a rua. E nós descobrimos, quase chegando na casa da minha mãe, que nós estávamos indo na mesma casa, que ele tinha vindo para o casamento do meu irmão. Exatamente. Era conhecido desconhecido, né? Então, namoramos, nos casamos. Ele é uma bênção de Deus na minha vida, graças a Deus, né? E aí, decidimos a nossa vida ali no Brasil, continuei vendendo as coisas, me casei. Continuei vendendo os folheados. Eu era vendedora ambulante de porta em porta. Tudo que eu usava, eu vendia. As pessoas gostavam, eu tirava do corpo e vendia. Nossa, você é vendedora nata, né? Como diz o Rafael. Eu vendia tudo. Tudo. Se eu tava com um bolero e a pessoa... Nossa, que lindo, onde você comprou? Nossa, comprei lá, mas não tem mais, porque já faz tempo. Nossa, eu tenho uma roupa que me daria certinho. Você quer ele? Quer comprar ele? Quero. Então toma. Assim eu fazia. E aí, vendendo, me casei. Fui morar em Belo Horizonte, não trabalhava, né? Não conhecia ninguém. Aí eu entrei em pânico. Aí eu entrei em desespero, né? Início de casada, tudo novo. Eu não me conhecia, buscando conhecer outra pessoa. E aí foi aquela junção, né? De desafio. Então, eu falei pro meu esposo, nós conversamos, eu falei, eu não posso viver assim. Eu não posso viver sem vender. Eu não posso viver sem conversar com pessoas. Eu preciso voltar na minha cidade. Mas casada, pode ficar tranquilo. Aí nós decidimos entre os dois. Vender folheados. Fomos lá no centro. Armamos um kit de folheados para vender. Bijuteria, brinco. Mas em Belo Horizonte? Vender em Belo Horizonte? Ou nós compramos, eu peguei o trem e fui para a cidade da minha mãe. Porque lá eu conhecia todo mundo. Lá eu já vendia para todo mundo. E o meu esposo, ele trabalhava, né, com o negócio de comprar e vender carro com o pai dele. Após ele ter saído de um bom emprego, porque ele trabalhava numa área muito perigosa no Brasil. E nos casamos, tudo certinho. Ele, servo de Deus, graças a Deus, sempre foi servo de Deus. Sua família sempre foi evangélica, né? Sempre foi evangélica, tanto a minha família quanto a dele. Esperamos cada coisa no seu tempo acontecer, né? Foi uma decisão, foi um propósito de Deus nos unir. E assim, vamos fazer agora o que precisa ser feito, né? Fomos para minha cidade, ele se empenhou, ele submergiu junto comigo. Vamos comprar, ele montava os kits junto comigo, furávamos as mãos, remarcávamos preço. Quando eu levei esse kit para vender na casa da minha mãe, eu já era outra Daisy. Porque, né, eu já estava mais madura, casada, já tinha passado aquela situação do sofrimento de ter separado da minha mãe, da minha família. Já tinha crescido um pouquinho, né? O sofrimento nos faz crescer às vezes. E comecei a vender. Só que muitas pessoas queriam vender o que eu vendia. Aí eu falei, em 20 dias eu volto. Aí eu montei mais 3, 4 kits e dei para outras pessoas vender. Aí mais pessoas queriam vender. Você já foi montando suas... 7, 8 pessoas vendendo. Mini franquícias, né? Aí, né? Sim. E aí eu e meu esposo já não trabalhava na empresa que ele trabalhava antes dele trabalhar com a compra e venda do carro com o pai dele, porque era um ambiente perigoso, como eu disse, né? Nós abrimos mão do dinheiro, do salário que ele ganhava muito bem. Não teríamos falta de nada, mas nós éramos jovens. Vamos conquistar do zero. E vamos viver, porque ali corria riscos de vida, naquele bairro, né? Você pode falar o que era o trabalho? Sim, ele trabalhava, né, como instalador de linhas telefônicas. Só que ele era assim, o número 1 da empresa que ele trabalhava. Então, ele ganhava muito bem. Ele era muito amigo dos encarregados, ele era muito respeitado dentro da empresa. O que ele pedia, eles faziam. Porque ele muito responsável, muito trabalhador, sabe? Então, ele conseguia metas, ele batia metas e ainda ajudava os que não batiam meta.
sabe? Então, assim, ele era muito ajudador dentro da empresa, ele era um braço dentro da empresa. Só que o lugar que ele trabalhava, o bairro, era muito perigoso. Então, não tinha como. Ele já estava, assim, sem dormir à noite, não podia escutar barulho de moto. Ele já estava ficando já... Então, Claro. assim, eu não era terapeuta nessa época, mas eu falei, basta, vamos começar do zero, né? Muitas pessoas se voltaram contra mim, não se vive de amor, você é muito jovem, você é inexperiente, você não sabe o que você está fazendo, seu esposo ganha muito bem, você não pode fazer isso, vocês precisam construir uma vida. Eu falei, mas a vida é essa, eu tô viva para construir a Claro, minha claro. vida, né? E o importante de se conhecer é isso, você fazer o que precisa ser feito por você, mesmo que os outros digam que não. E aí nos empreendemos isso, trabalhamos dessa forma, meu esposo, né, junto comigo. E aí não foi o suficiente, eram muitos gastos. E aí nós começamos a nos ver em uma situação que precisávamos jogar a rede do outro lado. E um belo dia, eu estendendo roupa na minha casa, eu escutei uma voz que me disse, Espanha. E eu falei pro meu esposo, você tá falando no meu ouvido? Ele, não, eu tava na garagem, fazendo o motor do carro do pai dele, ele é mecânico. E aí eu falei, nossa, mas que estranho isso. Aí eu olhei na rua, não tinha ninguém. Falei, vou Nossa, mãe, eu terminar. saí correndo. Vou terminar de estender as roupas e já volto pra gente ficar conversando aqui. Eu também. Nós somos muito unidos, muito juntos. brincando. Meu marido fazia um motor de carro, eu fazia junto com ele. Se eu fosse vender folheado, ele ia junto comigo, ele me ajudava. É pra colocar? É pra ir comprar? É pra ir em tal lugar? Nós somos muito ajudador um do outro. Não fazemos nada assim separadamente, sabe? Só o que precisa ser feito separado mesmo, né? Então, desde o nosso namoro, nós somos assim, muito unidos. E aí, eu subi, estendendo a roupa de novo, e veio outra vez aquela voz no meu coração. Aí eu falei, gente, Espanha? Lembrei de uma vizinha que tinha vindo há muitos anos atrás para cá. Liguei para ela, mas não foi através dela que eu vim. Deus preparou todas as coisas, né? E colocou no nosso coração o desejo de vir embora para Espanha. Aí foi como e quando, né? Nos decidimos e viemos para cá. Aí viemos para cá, começamos a trabalhar, muitos desafios que todos nós sabemos, né? Vim com uma mala e ele também, deixamos tudo. Começar a vida, dar continuidade naquilo que já havia sido começado, né? Começar uma nova etapa. E foram os desafios muito grandes, e chegou um momento em que decidimos voltar para o Brasil. Isso nós já havíamos ido morar em Madrid, né? Porque vivíamos aqui em Valência desde que chegamos. E devido àquela situação, não sei se vocês lembram, aquela crise na construção que teve, e que muitas pessoas foram embora. Meu esposo, ele trabalhava na construção. Isso no Brasil? Aqui, Não, já aqui Foi na em Espanha. 2008, pode ser? 2001? Eu sei que teve uma... Foi 2008, não foi? 2008. Nós chegamos aqui em 2006, né? 18 anos que estamos, vai fazer. E aí, decidimos, né? Já trabalhamos, conquistamos algumas coisas. Com o que nós temos, podemos empreender ali, no Brasil. Vamos voltar. Estávamos totalmente animados e posicionados a montar o nosso negócio, nosso próprio negócio lá, com aquele dinheiro que nós tínhamos, né? Trabalhado. E aí surgiu uma oportunidade para o meu esposo trabalhar em Madrid, né? E nós fomos para Madrid. Já estava aquele desejo de ir embora. E aí, em Madrid, nós decidimos mesmo voltar para o Brasil. Porque passamos muitas coisas difíceis. Moramos em casas com muitas pessoas. 14 pessoas. Era muita briga na casa, muito perigo. Deus. Muitas coisas envolvidas, né? Documento naquela época era muito difícil. Eu não tinha, ele não tinha. E a Espanha estava em crise da construção. Não tinha perspectiva no sentido dele voltar, retomar, trabalhar na construção. E aí foi quando eu fui visitar uma amiga que estava enferma. E aí tinha um pastor no telefone orando por ela. E ela passou o telefone para mim. E Deus usou ele para falar comigo. Guarda as malas, não é momento de voltar. Uau. Eu não conheço esse pastor. Não me lembro nem o nome dele mais. E eu falei, como assim? Ele não sabe dos Ninguém nossos sabia, planos, né? não. Só você e seu marido, né? Só nós dois. Nem a nossa família no Brasil não sabia. Nós estávamos orando, pedindo a Deus para nos direcionar mesmo, né? Para nós não tomarmos decisões erradas. E aí foi quando, naquele momento, ele disse isso e falou: voltarás para a cidade onde vocês chegaram, onde eu levei vocês nesse país.
que era Valência. Desculpa. Voltamos para Valência, gente. Em seguida, voltamos para Valência. Em Madrid, preparando tudo para voltar para cá. Eu trabalhava em um restaurante de camareira. Uma das pessoas que comiam no restaurante ofereceu-me fazer o documento. Uau! Um empresário Nossa, muito forte mesmo. que legal. De muito status. Trabalha na fábrica da GlaxoSmith. Fabricação de medicamentos, pasta de dente. E ele, um dia, eu servindo, e ele conversando com o meu amigo, meu companheiro de trabalho. Meu companheiro falou, aqui a gente sofre muito. Eu não tenho documento. A Daisy já chegou a época de tirar, mas ela também não tem contrato. E ele disse, o que a Daisy precisa? Foi quando ele se ofereceu em me fazer os documentos. Ele me fez os documentos, ele entregou tudo que eu precisava na delegação do governo. Declaração de renda, documentos mais pessoais que ele tinha, que a gente sabe que precisa, né, para esses trâmites. E Deus, né, abençoou. Deus fez que tudo fosse bom. Consegui meus documentos. E então eu falei para ele, mas me desculpa, eu vou voltar para Valência. Ele, não, eu não estou te dando o seu documento para você ter dívida comigo, não. Estou te dando o seu documento para você ser feliz, porque você merece. Você é muito trabalhadeira. Eu comecei a trabalhar no restaurante, gente, falando que sabia. Eu não sabia nem carregar prato. Eu pegava os pratos, eu me esforçava, eu treinava e trabalhei lá 7 meses até voltar para Valência. Então, assim, tudo é decisão. A decisão em nossas vidas vai sempre mudar e influenciar no nosso destino. Você não precisa saber fazer o que você precisa fazer. Você precisa decidir fazer. Porque no processo da decisão você aprende a fazer o que precisa ser feito. Agora, quando eu abro mão daquilo que eu preciso fazer, eu nunca vou conseguir concluir aquilo que eu preciso. E além disso, não é somente o que eu preciso, é o que Deus confiou em mim. Propósito. Eu não posso echar em menos aquilo que o Criador, né, com a sua infinita sabedoria e misericórdia, depositou em mim. Voltamos para Valência, abrimos a nossa empresa, Deus nos fez a promessa, não abrirás a empresa agora em Brasil. Será na cidade que eu levei vocês. Voltamos para Valência, obedecemos. Meu esposo não tinha documento, eu estava em trâmite. E começamos a buscar local. De bicicleta, a pé, no polígono, em todos os lugares. Orava, pedia Mas já a sabia o Deus. que vocês queriam montar? Sabia, Já tinha porque meu claro. esposo, o mundo dele é carro. Ele ama carro e ele é mecânico, muito profissional na área dele. Meu esposo, ele faz muitas coisas, né? Ele já trabalhou na construção, ele é oficial de primeira, eletricista, mecânico, muitas Manitas. coisas. Muitas coisas. É aquele sobrevivente mesmo, sabe? O que precisa fazer, eu vou buscar aprender para fazer, mesmo que eu não sei. E aí buscamos o local da nossa empresa. Todo mundo falando, vocês estão loucos, fiscalização e tal, e tal. E nós falamos, nós temos uma promessa. Quem nos prometeu não foi o homem. Quem nos prometeu vai nos guiar, vai nos direcionar, vai nos esconder e vai fazer o que precisa ser feito. Mas eu preciso fazer a minha parte. Porque às vezes nós temos uma promessa, recebemos uma promessa e nós esperamos que Deus vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Ele vai fazer o que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer, nós vamos ter que fazer. Porque senão vai ficar sem fazer. Não é? E aí procuramos a nossa empresa e Deus nos direcionou ao lugar que nós estamos até hoje. Desde 2010. Abrimos a nossa 14 empresa. anos. Foram muitos desafios. O dono do local onde nós alugamos, ele pediu tantas coisas para alugar aquele local. Aval bancário. Muita coisa. E ele falou para o meu esposo, gostei de você. Não precisa me dar nada. Eu confio em vocês. Até isso que precisa pagar, eu vou pagar para vocês. Nossa, que legal. Gente, estar debaixo de uma promessa, de um direcionamento, faz toda a diferença. Não significa que nós não vamos passar por obstáculos, não, dificuldades, porque nós vamos passar. Mas é através deles que nós vamos alcançar o que precisa ser alcançado. Nunca foi e nunca será mar de rosas. Para os nossos pais, para os nossos avós também não foram mar de rosas. Então, abrimos a nossa empresa, eu indo em Madrid colocar a whey, fazer o documento, empresa aberta. Aberta. E Deus abençoou, peguei meu documento, depois meu esposo também pegou. Decidimos ter filhos depois que eu tivesse o documento e que eu fosse ver a minha família. Emocionalmente eu não estava bem para ser mãe.
Eu respeitei esse momento meu e eu dizia, enquanto eu não ver a minha mãe, eu não posso ser mãe. Porque eu não serei uma boa mãe. Porque eu preciso estar com a minha mãe. Porque eu estou cheia de cicatrizes, talvez feridas que estão sangrando. Que eu preciso. Eu vivia no anonimato. Eu não me abria com as pessoas. Todos os sofrimentos que eu passava. E eu precisava estar naquela terra, naquela rua, sentar naquele sofá, voltar à minha origem em corpo, sabe, presente. Aí foi quando peguei o documento, meu esposo pegou e nós fomos no Brasil. Aí voltando de lá foi quando decidimos ter nossa primeira filha. Foi tudo assim, planejado. E de lá para cá, 14 anos, Mega Pneumáticos existe, né? É um taller de venda de pneus e reparações. Como se chama mecânica o taller? Mega Pneumáticos, mega pneus, né? Nesse caso. E eu trabalho aí, juntamente com meu esposo, mais as pessoas que estão conosco, né? Colaborando aí, ajudando, trabalhando. E foi quando eu decidi que aconteceu tudo aquilo que a psicanálise entrou na minha vida, que eu comentei com vocês, né? E foi quando eu me submergi também nesse mundo psicanalítico. Então, assim, a Deisilane, que queria ser a pediatra, ela não queria ser pediatra, ela queria cuidar de vidas. É o que eu me tornei hoje, né? Que linda. E a Deisilane, que sonhava em trabalhar com vendas exteriores, trabalha vendendo hoje. Que eu tenho a minha empresa e eu vendo. Tenho uma outra empresa também aqui na Espanha se diz. Aqui no Brasil se fala repartos, né? Repartos de mercadoria. E trabalho nesses 2 ramos e a psicanálise. E mais outras coisas que estão por surgir, que Deus tem. Jesus. Então é isso. Hoje, trabalhando como terapeuta, atendo, né, as minhas pacientes somente modalidade online, não atendo presencial, tá? A não ser que seja um caso muito urgente, que eu veja a necessidade, que eu preciso abraçar alguém, né? Porque eu atendo o mundo inteiro. A guerra de Israel, me chamaram, atendi paciente. Agora, no Rio Grande do Sul também tenho atendido, pela graça e bondade de Deus, pessoas. Então, é todos os lugares. Ah, Deisilane, você fala espanhol, pode atender uma pessoa dos Estados Unidos? Posso. Então, não tem como eu me desdobrar em presencial e online, porque é um atrás do outro, né? É um atendimento atrás do outro pelas tardes. Então, é isso. Tenho a minha própria mentoria terapêutica, né? Que é a Crescer, Multiplicar e Dominar, onde eu trabalho o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento pessoal. Olha que legal. Por quê? Porque eu não consigo desenvolver pessoalmente, financeiramente, se o meu emocional está desestruturado. Então, primeiro nós trabalhamos dentro da mentoria, estruturamos esse emocional, fazemos o possível para que isso aconteça. Quando a pessoa ela descobre as suas feridas, suas cicatrizes, os seus traumas, os seus bloqueios, aí ela vai decidir o que vai fazer com eles. Então, ela vai estar apta, preparada para desenvolver profissionalmente, né? Então, é isso. É um enxerto de tudo, né? Uau. Dentro dessa mentoria. Fala pra gente aí Que... como entrar em contato com você, com a empresa sua, do seu marido, tudo direitinho pra galera. Convida todo mundo aí. Então, é isso, gente. Convido sim. Vai então, lá. Agora chegou o momento do convite, né? Então, a minha empresa Mega Pneumáticos se encontra no Polígono Industrial de Catarorra, bem pertinho da ITUB, bem pertinho, na rua principal do Barranco ali. Por que eu dou essa referência? Porque do outro lado é só barranco, não tem nada, então não tem erro, é aquela rua, aquela caia, né? Então, nós trabalhamos com vendas de pneus, reparações, mecânica rápida, né? Entra aí no Instagram do Taller, que é @megapneumáticos.ubl, que é VL, megapneumáticos.vl, falando em português aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor. E nós estaremos encantados de ter vocês como nossos amigos, como nossos clientes, como nossos companheiros, como nossos colaboradores. E é isso, né? É recíproco. Vocês vêm e nós também entregamos a vocês aquilo que vocês precisam no sentido de reparação, né, do veículo. Agora, enquanto a minha profissão, né, eu tenho um outro Instagram, que é o @deisilane.psicanalista. E através do meu Instagram também tem o link onde vocês encontram aí o meu telefone da assessoria, onde vocês podem entrar em contato, tanto seja para consultas, tanto seja para atendimentos esporádicos, né? E tanto seja também para participar e entrar e participar da próxima turma da mentoria, que já final de julho. Eu não faria agora, mas muitas pessoas estão pedindo. Então, eu vou abrir, né? Já abri aí
a próxima turma da mentoria terapêutica Crescer, Multiplicar e Dominar, trabalhando o seu desenvolvimento emocional, trabalhando o seu desenvolvimento pessoal. Finalzinho de julho, começamos essa jornada de conhecimento e crescimento. E também eu quero convidar a vocês para no dia 22 desse mês de junho, para participar conosco, vou estar aí palestrando para as mulheres na igreja Poder, Fogo e Glória. Vai ser um momento especial, onde eu vou estar trabalhando, né, fazendo com vocês em prática ali, ferramentas terapêuticas, trazendo muito conhecimento nessa base, nessa esfera tão importante que eu tenho certeza que você já ficou com curiosidade de saber como será. Em que horas vai ser? Vai ser 6 horas da tarde, 18 horas, sábado, dia 22 de junho. Evento para mulheres. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindas. Você está convidada. É isso. Legal, gente. Então, ó, vocês ficaram ligados aí, né? Ó, reparação do carro e reparação da alma. Né? Ela trabalha aí esses dois aí. Então, vocês seguem também, né, o Instagram, né? @meganeumáticos @VL. @meganeumáticos.uvl. Tá. VL. VL, tá. Então, seguem aí, né? Vamos fazer o print também e vamos fazer o bate-volta com ela, né? A ping-pong. Então, vamos lá, gente. Explica aí, Dani. Você tá muito quietinha hoje. Então, gente, o print é aquele momento que a gente faz o brinde. E aí, pra gente saber que vocês estão assistindo a gente, você faz o print, compartilha, marca a gente, marca nós três aqui, marca o podcast também. E a gente vai repostar vocês. E se puder também, compartilha com seus amigos, compartilha com familiares, com quem você puder. Dá uma ajuda aqui pra gente. Isso aí. Então vamos fazer o print e depois do print cada um vai falar os arrobas para vocês. E a gente vai colocar também na telinha aí para vocês verem, tá? Para vocês seguirem e repostarem no Instagram de vocês e marcar cada uma. Não esquecem, tá? Então vamos lá. Sorrisão Colgate. Print. Aê! Bem, beber água aqui, né? Tá. Vamos começar então por aí. Vai lá. Repete de novo os arrobas. Ok. O arroba da empresa é @meganeumáticos.vl. O meu arroba pessoal, Instagram, né? @daisyline.psicanalista. Tá. Sim, o meu vocês vão encontrar lá no Foto a Foto, @foto a foto. O primeiro é com F e o segundo foto é com PH. E o meu pessoal, gente, eu troquei e eu esqueci como é. Eu tenho que ver lá de novo. É Daniele.benevides. Olha, a produção tá ligadinha, A produção hein? tá. E o meu, gente, é Gele Azevedo. Eu não sei o meu pessoal também, não. Como é que tá no Instagram? Acho que é arroba Gele__ underline. Que você fala no Brasil. Underline. Gele _ Azevedo, tá? E o do salão, AZ, Centro DB Gessa, com 2 L's, tá? E o Empoderamento, gente, você não pode esquecer do Empoderamento, tá? Reposta aí, etiqueta a gente, que a gente vai repostar também nas nossas redes sociais, a gente pode chegar a mais pessoas, você pode ajudar mais pessoas também que estão querendo ter esse autoconhecimento, né? Fazer a mentoria com ela, estudar a psicanálise também, que é muito importante também, quem quiser estudar, né? E é isso, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Vamos fazer então o bate-volta, ping-pong? Vamos. Então, vamos lá. Ó, é assim, a gente vai falar uma palavra e você fala o que vem na sua mente. Assim, bate e volta, tá? Por exemplo, qual a sua cor, uma cor preferida? Aí você vai falar uma cor. A primeira coisa. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a colinha. Deixa eu tapar. Não precisa explicar. É só falar, ok? É igual o outro que a gente fez. Não, é rapidinho você fala. Aí só depois bate e você vai volta. explicar. É só bate e volta. É só Sim. bater. Aham. Papum. Tá bom. Então, vamos lá. Pode olhar o meu, não vai copiar, não. Tô brincando. Colinha? Vai. Colinha. Colinha, tem colinha aqui. Vamos lá.
Um filme. Sei que você não gosta de televisão. Nossa. Tá bom, então deixa eu Mas na mudar. psicanálise tem que ver filme. É. Muito. Então ela teve Então que vai ver lá, filme. um filme. Eu já assisti muito. Lá, A Madre e o Filho. A Mãe e o Filho. É Tá. La Madre e el Niño. A Mãe e o Filho. Eu, né? Esqueci. Um livro. Imersão. Doutora Ângela Cirino. Eu tô lendo esse. Ele é maravilhoso. Comecei a ler esse. Um arrependimento. Nossa. Você foi no difícil, né? Essa é difícil. Já entrou no difícil. Essa é difícil. Ela tá dobrando a terapeuta aqui. Peraí. Arrependimento de ter me doado quando não era necessário. Forte, hein? Um sonho. Um sonho. Eu sonho tantas coisas, gente. Mas um sonho que né? Falo assim, em geral, que o meu irmão restabeleça a sua saúde mental. Uau. O que é felicidade? Felicidade é eu viver de acordo com os projetos que Deus tem na minha vida. Plenitude e abundância. Um medo. Medo. Medo de... Eu posso dizer que... Medo de deixar que... De eu mesma me deixar perder o que com tanto sacrifício eu conquistei. Esse cuidado eu tenho ele, sabe? Tanto espiritual como emocional, físico, familiar, em todas as áreas. Eu cuido muito daquilo que Deus tem me dado. O que é família para você? Família é projeto de Deus, é a minha base. É a minha base. E o que é sucesso para você? Uma pessoa com sucesso. Sucesso, para mim, é eu viver ou uma pessoa viver desfrutando daquilo que foi depositado nele, que se chama propósito, que é o que eu venho falando aqui, né? Não existe sucesso isso é distanciado do propósito que Deus tem. Então, para mim, sucesso é isso. Se eu estou alinhada, vamos que vamos. Isso aí. É, isso aí. Agora fala uma frase, assim, algo assim, para as pessoas que estão te assistindo, para os milhões de pessoas que vão te assistir, né? Um conselho, né? Você como terapeuta, você que sabe que hoje em dia está muito difícil as pessoas se restabelecerem emocionalmente, né? Ter essa estabilidade, né? Com tanta informação, excesso de informação, né? Estresse diário. Qual o conselho você daria para essas pessoas, assim, uma chave para elas, assim, elas continuarem em frente ou buscarem ajuda, ou o que você falaria para essa pessoa agora que está te vendo? Um dos maiores desafios, né, que o ser humano ele tem encontrado hoje, dentro de tantas questões e tantas perguntas, é o que eu vou fazer agora? Eu nasci para quê? Né? Existe essa questão e essa dúvida das pessoas não saberem em que esfera se mover. Começo, paro, tento, não vou, não sou capaz, não consigo. Eu quero dizer para você que se talvez você seja essa pessoa que já se encontrou com esse tipo de pensamento, de questionamento, é o seguinte: não busque em coisas o que você só vai encontrar em Deus. Não busque em pessoas o que já está dentro de você. Você não vai encontrar em outro lugar. Olha para dentro de você. Conheça-se, que você vai entender e encontrar o que precisa ser feito a partir de agora. Uau! Uau! É isso. Gente, Tem alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria que tivesse feito? Ou algo que você gostaria de mencionar? Não. Simplesmente assim, como que eu falo? Eu posso falar
uma coisinha aqui, mandar um recadinho aqui? Pode, claro que pode. Então, como eu disse para vocês, né? Esse dia para mim é um dia muito especial, a qual hoje é o aniversário da minha mãe. E... Vai chorar. E é isso, é dizer que sou muito grata a Deus pela vida dela e dizer que eu estando aqui sentada, né, nesse lugar, eu louvo a Deus pela vida de vocês e louvo a Deus pela vida de tudo aquilo e de pessoas que Ele colocou no meu caminho, tenha sido para bênção ou não, fez parte do meu crescimento, tem feito parte do meu crescimento e eu quero mandar um abraço e um feliz aniversário, mãe, para a senhora. Que linda! Que lindo. Como se chama sua mãe? Maria Soares. Maria Soares. Maria Soares, feliz aniversário, que Deus abençoe a sua vida, te dê muita saúde, que venham muitos anos mais por aqui. Que você possa vir aqui. Ela já veio aqui? Já veio. Eles vão E que a gente aqui. possa se conhecer, né? Minha Sim, filha também se chama Maria, gente. A minha também se chama Maria. Três Marias já. Três Marias. Então, um beijo pra senhora, dona Meus Maria. parabéns, que Deus te abençoe. E muitos anos de vida. É isso aí, gente. Ela Então, queria, Geli. Ela falou, que hora que vai ser? Mãe, 6 horas da manhã no Brasil. Não, eu levanto pra tomar um remédio de pressão, eu acho que eu consigo. Falei, não, mãe, vai ficar gravado, tranquila. que linda. Bom, um beijo pra senhora, um beijo pra toda a família aí, Soares. Ah, obrigada. Né? Eu tenho uma amiga que se chama Soares também, o apelido dela, o sobrenome. E um beijo para todo mundo, tá, gente? Obrigado por vocês estarem assistindo a gente. Obrigado, Deise. Mais uma vez eu quero agradecer você. Eu senti muito, assim... Fui muito tocada com o que você falou aqui. E o que me ficou, assim, dentro de mim... Uma coisa que você falou, que muitas das vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias forças. Sim. E uma coisa você falou, eu tenho a força nos meus braços, eu sei que eu posso empurrar essa mesa. Mas quem me dá a força é quem? Mas Deus é quem me dá a força. Sim. Então, a gente sabe que a gente pode fazer alguma coisa, mas mas a gente sabe que a nossa fé, a gente depende de algo mais superior, né? Sim. De um Deus todo-poderoso. Então, isso ficou muito marcado aqui durante esse podcast, porque hoje em dia tem muita gente que acredita muito na ciência e deixa a fé de lado, ou é muito espiritual e esquece Ou no a próprio ciência. ser humano, né? Então, assim, a gente sabe que Deus nos deu ferramentas para a gente usar e trabalhar, né? E no teu caso aí, a psicanálise tem te ajudado e tem ajudado muita gente. E eu fico com isso hoje, na verdade. Eu fiquei, de verdade, muito grata ao Senhor. Cada coisa que você falava, eu me segurar para não me emocionar aqui, minha filha. Você tá achando que... Foi difícil, viu? Foi difícil, porque foram coisas muito profundas para mim. Amém. E assim, gente, verdadeiramente, sabe? Eu sempre falo, né? Estudem, busquem conhecer-se, busque o autoconhecimento. Você que tem... Às vezes você fala, mas eu não quero atender ninguém, mas a psicanálise, em primeiro lugar, ela nos trata a nós primeiro, de dentro para fora. É um autoconhecimento, é um conhecimento assim que não é uma pessoa que vai te falar. É um estudo que você vai imergir nele e você vai se aprofundar e você vai começar a descobrir coisas sobre você que você não sabe. Tem pessoas que falam, mas você não pode ficar indicando para as pessoas porque você já é professor. Eu indico sim, faça. Se conheça. É faça. importante. É muito lindo. E uma coisa que você falou que está na Bíblia é aquele... como que era? O meu povo perece por falta de conhecimento. Exato. Então, assim, é importante. Muito. Né? É importante. Deus mesmo fala pra gente estudar, pra gente se conhecer, né? Exatamente. Então é isso, eu fico com isso, gente. Muito obrigada, gente, por vocês que assistiram a gente até aqui. Não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. Essas coisas são muito importantes assim, para o nosso canal, para crescer, para poder chegar para mais pessoas esse conteúdo. Então, dá essa força aqui pra gente. E é isso. E escreve também aí nos comentários o que você gostaria que a gente falasse. Se ficou alguma dúvida, queira perguntar também pra Deise, pode perguntar. Entendeu? A gente encaminha para ela responde a vocês. E é isso. Muito obrigada por todos vocês. Um beijo, gente, e até a próxima. Até a próxima. Beijo! Tchau, tchau.